Denis Abraão deu uma coletiva bastante assustadora e eu e Rafael da Rosa, a gente está aqui hoje para analisar e trazer junto com você tudo o que aconteceu nessa coletiva. Antes a gente fala sobre a Bet7, nossa parceira aqui do Portal do Gremista, e convido você a clicar no link que está aqui na descrição para começar a fazer as suas apostas por lá, fazer o seu registro se você ainda não fez. Se já fez, segue fazendo as apostas lá, porque tem Campeonato Gaúcho, tem Jogo do Grêmio, tem muita coisa por lá. Rafa, meu querido, temos coisa para falar hoje sobre Denis Abraão. Vamos reagir à entrevista do Denis Abraão, né? Exatamente, Bruno, o pessoal do Portal do Gremista que está com a gente aqui também, muito boa tarde. Uma entrevista, eu diria, bizarra, assustadora, uma entrevista com muitos pontos a serem analisados, e é por isso que a gente está aqui, né? A gente geralmente não faz vídeo junto, eu e o Bruno, né? Não ser as lives, mas hoje é um dia especial, porque a entrevista foi cortada, inclusive, a gente vai ver que ela termina bruscamente, e a gente vai reagir, a gente vai ver ela na íntegra, vai assistir com você e vai reagir, vai parando conforme a gente quiser fazer algum comentário e tal, mas é isso, cara, é uma entrevista que eu fiquei bem assustado mesmo, viu, porque a gente veio de uma entrevista pós-jogo, né, com o Mancini, que foi uma entrevista até bem lúcida do Mancini. Ele identificou alguns erros que ele mesmo cometeu, é sempre bom lembrar, né? Que ele é quem escala o time, então ele reconheceu depois, talvez bem tardiamente, ele foi mexendo nos dois volantes, enfim, mas uma entrevista lúcida, né? Uma entrevista centrada, falando do jogo, falando do que ele tá esperando pra temporada. E aí, Bruno Brigato e pessoal que tá chegando com a gente, bota na tela pra gente o que falou Denis Abraão, vice-presidente de futebol do Grêmio. A gente vai acompanhar agora a coletiva dele e vai reagindo e vai comentando sobre Denis Abraão, senhoras e senhores. É isso aí. Vamos lá então, pessoal. Comentem com a gente aqui, deixem aqui nos comentários, porque foi algo diferente que a gente viu. No mínimo diferente, no né? No mínimo diferente. É isso aí. Vamos lá então. Vou colocar aqui pra gente. Rafa, já aparece aí, né? Aí, tá na mão. Beleza, então vamos lá. A gente tá... Daqui a pouquinho vai começar, né? O Denis tá... Agora sim. Boa noite, vice-presidente Denis Abraão. O Grêmio é líder do campeonato. O Grêmio está invicto, por consequência. Ganhou hoje mais uma partida com o time titular, como tinha feito a semana passada contra o São José. Até agora, o Campeonato Gaúcho ele permite algum tipo de parâmetro com aquilo que vai ser o futuro do Grêmio na Série B do Campeonato Brasileiro? Ou o Campeonato Gaúcho, que está com o Grêmio na liderança, ele está servindo apenas como pré-temporada? Olha, Zé, primeiro eu queria te cumprimentar. Depois de 30 anos, tu voltaste a trabalhar atrás do gol, né? 30 anos. Privilégio pro ouvinte da Rádio Gaúcha poder te escutar dentro do campo, né? Te parabenizar. Aproveitar também para mandar um grande abraço ao Pedro Ernesto, tá de aniversário hoje, fazendo 82 anos. Nem parece um cara jovem, né? Mas um grande abraço pro Pedro. Muita saúde, Pedro. Um beijo no teu coração. Atrás do gol, só 2 anos. Já tomou a primeira atravessada. 2 anos, para mim, faz tanto tempo que eu nem me lembro mais da última vez. Né? Mas eu gostaria de te dizer que a entrevista do Wagner foi muito melhor que o jogo que eu vi. Porque o Wagner viu o mesmo jogo que eu. Então, até então eu estava triste, depois da entrevista do Wagner eu fiquei feliz. Porque ele Alguém ficou feliz, pelo menos depois da entrevista do Mancini. Então, não estou enxergando tão mal assim o futebol. Então, eu estou muito feliz com a entrevista do Wagner. Eu acho que o Wagner foi cirúrgico. Eu acho que ele apontou os mesmos defeitos que eu vi na equipe, as mesmas falhas que a equipe apresentou, mas a gente tem que entender que é o começo ainda de um grande ano, de um ano que vai ser muito difícil para todos nós, mas nós estamos prontos e fortes e comprometidos para o alcance dos nossos objetivos. Nós não vamos fugir da nossa responsabilidade. Ah, que bom. Vai. O plantel é curto? Mas essa é a nossa realidade. Nós temos que fazer mais com menos, nós temos que ter criatividade. O Wagner tem nosso integral apoio. Ele está treinando incessantemente. Pena que não tenha aparecido que ele está treinando nos jogos, mas é como ele muito bem frisou.
é uma questão de tempo. Ele se irritou com algumas coisas que eu me irrito há muito tempo. Está se irritando agora. Para. Esse negócio de bolinha para trás comigo é outra coisa. Rafa, é a primeira que ele já lança aqui no sentido de treino. Não aparece no treino que a gente vê no jogo. Daí, Bruno. ele ia Não, lançar primeira coisa, Wagner. ele erra a idade do Pedro Ernesto. Ele diz que o Pedro Ernesto vai fazer 82 anos, quando na verdade vai fazer 72, tá? Sim. Segundo que ele errou no tempo que o Zé Alberto, coitado do Zé Alberto, tá fora De 30 para 2. de 30 para 2, exatamente. E aí ele fala sobre o treino, né? A gente vai ver que ele vai falar mais adiante também de novo de treino. Mas é a primeira vez que ele cita. E aí ele cita, eu anotei aqui, ele viu as mesmas falhas da equipe. Pô, e aí o Denis diz, falhas que eu já vejo há muito tempo. Meu amigo, o Wagner Mancini é uma escolha da direção junto com o Denis Abraão, correto? Se eles já veem... mais dele, né? E se eles já veem isso há muito tempo, por que ficaram com o Wagner Mancini? Pra mim, esse é o primeiro ponto dessa coletiva, tá? Vem mais bizarrice por aí. Mas pra mim, esse é o primeiro ponto. Se o Denis, enquanto diretor de futebol, viu falhas na equipe que ele já vê há muito tempo, o primeiro erro tá aí. Sim. Tá? Então eu acho que esse é o primeiro ponto dessa entrevista. Exatamente. Vamos lá, vamos seguir, porque ainda tem muita coisa para a gente analisar. O pessoal vai comentando aqui com a gente também. Vamos lá então, Rafa. Coisa. Bola para trás é outra coisa, não é futebol para mim. Futebol é para frente. Goleiro tem que defender bem. Olha que espetáculo. Com os pés, eventualmente. Então, quer dizer, são tudo detalhes importantes, visões diferentes que nós temos, que o Grêmio tem que jogar de outra forma. Chega de bola para trás, de tic-tac, pique-pique, lique-lique. Nós temos que ir em direção ao gol. É jogar para frente. Chega de ter posse de bola e não ganhar jogo. E o Wagner definiu muito bem. Se eu fizer qualquer comentário, estou dizendo besteira aqui. Meu treinador foi cirúrgico. Ainda bem que ele sabe. Vou fazer uma pequena pausa, porque essa fala é impressionante. Não sei se ele se refere ao tic-tac como o tic-tac de você circular a bola o tempo todo e tentar, né, ter muita posse de bola e agredir o adversário. E ele fala ali, Rafa, chega de ter posse de bola e não ganhar jogo. O Grêmio ganhou o jogo. E tem outra, né, Bruno? Ele critica, e aí diz que o Wagner tem inteira razão. Exato. Né? Exatamente. Esse é o ponto. Tu consegue voltar ali, dar uma volta no teclado mesmo, ali uns 20 segundos, só pra gente... Eu quero ver uma outra fala dele. Vou soltar. De ter posse de bola e não ganhar jogo. E o Wagner definiu muito bem. Se eu não, mais um pouquinho. Tô dizendo besteira. Não ganhar. Chega, lique. Visões, aí. Tem que defender bem. Com os pés, eventualmente. Então, quer dizer, são tudo detalhes importantes, visões diferentes que nós temos, que o Grêmio tem que jogar de outra forma. Aí. Chega de bola para trás. São todos detalhes diferentes, visões diferentes que a gente tem, e que o Grêmio tem que jogar de outra forma. Isso a gente já sabia. Sim. Ano passado a gente caiu. Exatamente. Né? Então tem que jogar de outra forma. E o elenco não mudou. Ele vai falar daqui pra frente, né, daqui um pouquinho, sobre as mudanças e tal. Acho que, se não me engano, é o Matheus Dávila da Band que vai perguntar pra ele. E aí ele vai falar, ou é o Matheus Dávila ou é o Soares da Rádio Grenal, ele vai falar sobre as peças e mudanças. Não mudou quase nada. Formatação tática, principalmente, não mudou. Esse é o primeiro ponto. E ele fala... Eu não vou falar, eu não vou dar esse spoiler. Vamos deixar ele. Tem uma fala dele que é impressionante. Vou voltar aqui então, Rafa. E o Wagner definiu muito bem. Se eu fizer qualquer comentário, estou dizendo besteira aqui. Meu treinador foi cirúrgico. Foi perfeita a análise dele. Ele viu o mesmo jogo que eu vi, felizmente. Fico muito feliz com isso. E toda a minha satisfação se reverteu em prazer. Esse corte foi feito ontem. Parem um pouquinho, Bruno. De futebol com os jogadores a respeito disso. Esse corte foi feito ontem, esse corte rodou no Twitter. E, cara, essa frase tirada do contexto, ela é um espetáculo. Sim. Ela é um espetáculo. Exatamente. Toda a minha... Como é que é? Toda a minha indignação, toda a minha... Se reverteu em prazer. E é indignação a palavra que ele usa? É isso. Toda a minha indignação se reverteu em prazer.
parabéns, Denis Abraão, é um frasista. Ai, meu Deus. Rafa, lembrando, né, que a gente transmitiu essa coletiva ao vivo ontem aqui no portal e foi impossível manter o mínimo de estrutura sem ter uma reação completamente chocante, às vezes rindo, não teve como. Né? Eu confesso que eu não via da Pachola, não via da Copeiro, não via do outro pessoal que faz as coletivas do Grêmio, mas a gente aqui não conseguiu, né? A gente aqui não conseguiu. Não teve como. Vamos lá para a pergunta do Bruno. Então. Só um pouquinho. Ele destacou no final dessa primeira resposta dele que o meu treinador foi cirúrgico na análise. Isso. Se ele foi cirúrgico na análise, ele é um baita de um teórico. Sim. Mas ele é péssimo na prática. Que é, né, o que a gente comentou ontem, né? Rafa? Foi o que a gente comentou ontem. A coletiva do Mancini é muito lúcida, mas a gente não vê em campo o que ele fala. É isso aí. Em várias situações. Pode seguir. Trocar alguma ideia, passou essa visão já para os atletas também. Imagino que, como você citou há pouco, não foi a primeira vez que teve esse tipo de sentimento. E como os atletas estão reagindo a esse tipo de observação, porque o grupo do Grêmio ele é praticamente o mesmo da última temporada. Sei que muita gente saiu. Não é verdade também. O time titular do Grêmio tem 3 trocas dos 11, né? Não, isso tu tá vendo, né? Nome, tu tá vendo o nome. Troca é substancial as trocas. É só olhar, é que vocês não vê treino diferente. Aí, essa é a resposta. Essa é pra mim a grande resposta problemática dele. Primeiro ponto. Ele fala que as trocas são substanciais. Bruno Brigato, me explica o que é uma troca substancial. Queria essa explicação do Denis. Queria entender o que ele quis falar com isso, porque, Rafa, a gente tem, de fato, né? O Bruno fez a pergunta ali. Ele estava falando das 3 posições que o Grêmio tinha alteradas, né? Tinha peças alteradas, no caso, que era a lateral direita, era a zaga, e tinha ali o Janderson também. Isso. Em campo. Ele mentiu? Não mentiu. Não, é isso, né? É isso. É exatamente isso. Exatamente isso. E aí ele vem... formação que é exatamente a mesma também. Exatamente. E aí, volta 5 segundos pra gente aí e dá play de novo, porque ele vai falar do treino de novo. Troca é substancial as trocas. É só olhar, é que vocês não vê treino diferente. É difícil. Bruno, eu te perdoo por isso. Vocês não têm acompanhado o treino. E no treino tem N variações, tem N jogadas, tem N articulações diferentes. Muitas delas aparecem no campo, outras não aparecem. Agora, o Grêmio não fez poucas contratações. O Grêmio contratou 5 jogadores. O Grêmio perdeu 8, o Grêmio dispensou, o Grêmio trocou 8 jogadores. Isso é uma mudança muito grande. Eu não sei, a matemática tua deve ser diferente da minha, Bruno. Desculpe, querido. Tenho o maior carinho por ti, mas o Grêmio não mudou só em 3 posições, não. Pode ser que em matéria de nome, sim, mas eu já te digo 5 ligeirinho aqui. Lateral direito, quarto zagueiro, lateral esquerdo, meia esquerda e ponteiro. E o jogador pelo lado direito. Só aí são 5. E o esquema, totalmente diferente do ano passado. Totalmente diferente do ano passado. É só observar. Agora, se eu falo com os jogadores, eu não falo com os jogadores. Eu estou aqui para dar suporte. Primeira coisa, ele disse que mudou 8 peças, tá? Uhum. Mudaram 8 peças. Digamos que seja um plantel de 32 jogadores, ok? Uhum. Então vamos fechar em 32, que é múltiplo de 8. E não é, né? Não é. Não é, Sim. Tá? Mas é um quarto, é 25% de alteração no elenco, ok? Sim. No time titular, alterações de time titular, a rigor, quem é que saiu de titular? Rafinha? Uhum. O Alisson? Sim. O Alisson já nem era mais... Não, o Alisson era titular, sim. O Rafinha, o Alisson. E quem mais? E só, né? E o... o Douglas Costa. Douglas Costa. E na zaga a gente tinha, né, o Bruno Alves, a gente teve ele entrando no lugar ali que seria do Kahneman, né, que tá lesionado. Então, assim, pega uma vaga de... A gente poderia até falar ali do Juan, que saiu, né, o Rafa, mas não era também o caso. Mas das 8 que ele fala, da mudança de fotografia de 8 jogadores, é muito pouco, né? Pra ele dizer que mudou completamente. E aí, ele vem e diz que o esquema de jogo mudou completamente. Aí a gente não precisa ter acesso ao treino, né? Primeira coisa. Porque o esquema continua exatamente igual.
Tanto que o Grêmio sai com os mesmos 2 volantes que terminou o Campeonato Brasileiro do ano passado. Lucas Silva e Thiago Santos. Jogando com outro meia nessa formatação inicial com o Campaz, depois da lesão do Campaz o Benítez, mas é a formatação de 3 homens no meio campo para 3 homens adiantados. Nesse caso, Janderson, Ferreira e Diego Souza. Aí o Grêmio, o Denis vai para a coletiva para dizer que o Grêmio teve teve uma alteração gigante de esquema. Olha, não teve mesmo. O Grêmio é muito igual ao que foi ano passado. É muito igual. E chega a ser irritantemente igual. Porque não tem alternativa, assim como não teve no ano passado. O Grêmio é um time que caiu porque não tinha alternativa de jogo. Jogava sempre do mesmo jeito, não tinha alternativa. Por exemplo, o Grêmio era um time que jogava só pelo lado esquerdo no ano passado, né? Isso. Aí, quando esse ano começou contra o São José, com Orejuela e Janderson se acertando muito bem pelo lado direito. Ontem já não teve de novo. Ontem o Grêmio foi um time de jogo pro Ferreira, mais uma vez, pela ponta esquerda. E só jogando pela ponta esquerda. E continua com e aí a ponta esquerda tem o mesmo problema. O Ferreira tem pouca parceria. Se não vem um meia, se o meia armador não sai pra esquerda pra ajudar, se o Diego Souza não sai da área pra ajudar, ou se um dos volantes não se libera, o lateral esquerdo é uma nulidade. O Diogo Barbosa continua sendo a mesma coisa, né? E ele diz que o Diogo Barbosa mudou. O Diogo Barbosa ainda é o mesmo do ano passado, né? Então uma diferença de... Ele tentou usar a diferença do esquema tático, mas ele não soube... Bom, ele não soube defender, é óbvio, né? Ele só tem retórica. Ele é um discurso retórico. Ele não vai defender a posição dele porque ele não tem defesa. Mas o Grêmio continua exatamente igual. É um 4-3-2-1, né? Com Gabriel Grando no gol, aí Orejuela, Jeromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa, quarteto defensivo. O tripé de meio campo tem Lucas Silva, Thiago Santos e agora o Benítez, né? A gente não sabe da lesão do Campaz ainda. E lá na frente, Janderson, Ferreira e Diego Souza. É o mesmo time do ano passado. Mudaram alguns nomes, mas o time é igual. Exato. E a formação segue a mesma, não é um problema, mas o comportamento, o que o Mancini tanto falou, né, na primeira coletiva, é isso, né, Rafa? O Mancini falou muito disso na primeira coletiva, mudança de postura. E aí a gente falou que a coletiva do Mancini foi, de fato, muito boa. Só que é lógico, né, são 2 jogos também, mas... São 2 jogos, Rafa, depois de quase um mês de pré-temporada, né? Então, assim, a gente já esperava alguma coisa além que a gente não vê no campo. A gente vê na fala, mas não vê no campo. A gente vê na fala do Mancini. E um mês de pré-temporada, e não é que o Mancini tenha chegado ontem, né? Exato, não é que ele tenha sido contratado em janeiro. Já conhecendo o grupo. Ele foi questionado sobre isso, inclusive, na coletiva de ontem. E ele deu uma resposta bem evasiva. Evasiva ali, né? Não teve muito como, não. Podemos seguir com o Denis, Rafa? Claro, vamos lá. Então vamos lá que tem coisa. Os jogadores. Quem fala com os jogadores é o treinador da equipe, é o comandante da equipe. Esse é que tem o poder. Eu não tenho poder para falar com o jogador. Se eu tiver que falar com o jogador, não preciso ter treinador. O Wagner cumpre muito bem a função dele aqui. E o comandante do futebol é ele. Eu sou o vice-presidente. A minha esfera é outra. A minha esfera é estratégica, não é operacional. Denis, só para fazer uma vírgula sobre o que o Bruno falava, acredito que ele se referia a 3 trocas no time titular, tá? Não das contratações do Grêmio. Mas o que eu queria perguntar para você é em relação a essa reação que o técnico Wagner Mancini teve hoje na entrevista. Ele foi muito transparente, falou abertamente, falou sobre os incômodos. Você também disse que se incomodou vendo o jogo. A culpa pela postura é da mentalidade dos jogadores, na sua opinião, Denis? Esse desempenho abaixo a quem? Você disse, tem trabalho, o Mancini está trabalhando, o resultado não apareceu. É culpa de uma mentalidade dos jogadores que precisa ser alterada? Eu te diria assim, o ano passado, quando nós aqui chegamos, nós pegamos o campeonato em andamento. Nós não podíamos fazer as modificações que seriam necessárias. Nós tínhamos que tocar o jogo, nós tínhamos que buscar ganhar as partidas, nós tínhamos que tentar escapar do rebaixamento. Não conseguimos. Agora, esse... Posso ir? Pode, claro. Ele toca aí no ponto de... Não, vai lá, Rafa, vai lá. Bruno, eu pedi para parar porque é o seguinte, ele fala
de pegar o campeonato andando e não poder fazer as mudanças que gostaria, ok? Entendo. Não concordo, mas entendo, tá? É um meio de campeonato, o Grêmio tava encalacrado na zona de rebaixamento desde o começo, ia ser difícil fazer uma cirurgia grande ali, naquele momento, né? Só que agora mudou o ano. Agora teve pré-temporada. E o Grêmio continua igual. Mas é que o grande problema, sabe o que é? É que ele não vê isso. Ele realmente acredita que o time mudou. Então, é exatamente esse o ponto que eu ia tocar. Porque você... eu acho que essa fala do Denis é até bem ok, assim, que você, na temporada passada, não tinha como fazer grandes mudanças, assim, talvez até tivesse, mas era algo arriscado, era um pouco arriscado, mas também foi arriscado manter a coisa do jeito que estava, porque afinal de contas a gente caiu, né? Então, assim, mudando, hoje a gente não sabe se tivesse mudado alguma coisa, se tivesse feito mais testes, se tivesse de fato tido algo diferente ali, se a gente teria caído, ou não. Isso a gente, né, vai ficar na suposição sempre. Mas o fato é que o Mancini, mantendo a estrutura que o Grêmio já tinha ali para tentar evitar uma ruptura muito brusca, caiu mesmo assim. E hoje a gente vê o time dando esses primeiros passos bem semelhantes, o Mancini falando sobre isso, mas não conseguindo mudar isso, e o Denis, que falou que tanto concordou com o Mancini, tanto gostou da coletiva do Mancini, falando uma outra coisa. Ele falou outra coisa, ele discorda do Mancini. Ele gostou da coletiva do Mancini, mas ele discorda do Mancini. Porque ele fala que o Grêmio mudou, que o Grêmio é outro, e o Grêmio não é outro. É isso. É isso aí. Podemos continuar. Este ano, e o trabalho do ano passado estava errado? Não! Não! Foram uma série de situações que nos colocaram, né, naquele momento, daquele jeito. Ou vocês acham que alguém veio para cá para errar? Claro que não. Nós tivemos muitos problemas. Nós erramos. E vamos pagar esses erros. Agora, o que nós fizemos no ano passado foi tentar levar até o final e escapar. Não deu. Agora é um novo Grêmio. Nós temos outra... Não é, né? Não é. maneira de ver futebol. O Wagner teceu comentários aqui pontuais com relação a bolas, faltas atrás para o zagueiro. Joga para frente, filho. É problema de mentalidade, é problema de cultura. Entendam vocês como quiser, vocês que têm competência para fazer esse tipo de comentário. Eu falo com o meu treinador, nós temos total transparência, nós temos total liberdade um com o outro. Eu digo o que eu penso para ele, ele diz o que pensa para mim, é uma relação muito sadia, muito legal, muito transparente. E nós vamos conversar amanhã sobre o jogo, sim. Ele vai conversar com os jogadores e vai dizer o que ele pensa. Agora, eu não faço reunião com os jogadores de futebol, gente. Isso é competência do meu treinador, que é o comandante de futebol. Eu sou o vice-presidente de futebol. Eu estou vice-presidente de futebol. Eu cuido, eu dou suporte para que tudo saia como eles precisam que saia. Se faltar alguma coisa, eu estou à disposição. Se precisar de um apoio, eu estou à disposição. Se precisar de um incentivo, eu estou à disposição. Se precisar de um conselho, eu estou à disposição. Eu estou aqui à disposição do departamento de futebol. Eu estou aqui todos os dias, sem nenhuma exceção. Se precisar vir de manhã, de tarde, de noite, eu venho de manhã, de tarde, de noite. Mas, no mínimo, um turno por dia, eu estou dentro do departamento de futebol com o meu treinador, o melhor, o treinador do Grêmio, não é meu, com auxiliar, com... Ato falho, hein? Uhum. Que baita só, né? Ato falho. O primeiro. Né, primeiro. Teremos primeiro. outro. Física, com análise de desempenho, com toda a minha equipe que é multidisciplinar e que é muito competente. E vai provar ainda que é muito competente. Será? Denis, aproveitar a oportunidade, então, para a gente poder atualizar, lá vem o segundo ato se possível, a situação envolvendo o Guilherme Guedes com a Chapecoense, se você pode nos atualizar alguma coisa, e também a situação do Jean-Pierre, né? Como é que fica a situação do Jean-Pierre com tudo que aconteceu agora nessa semana? Bom, em primeiro lugar, em meu nome... Segundo ato falho. Mas deixa ele responder. Só até a parte do Jean-Pierre. Eu gostaria de mandar um beijo muito carinhoso para o Jean-Pierre, um abraço muito afetuoso e fraterno, um menino que eu aprendi a admirar, que nos separou momentaneamente,
que ele foi buscar novos espaços e que Deus o proteja, que ele tenha uma pronta recuperação. Jean, tenho certeza que isso não é nada, querido, é uma aprovação para ti e que tu vai sair muito mais fortalecido do que tu já és desse processo aí. Tu não tem um câncer, tu tem um tumor, graças a Deus. Esse é o momento. Essa resposta dele, primeiro que ela começa com: eu quero em meu nome. Uhum. Esse pra mim é o grande ponto dessa coletiva, tá? Assim, digamos em termos de bastidores, né, do que envolve o clube, enfim. Porque ela é bizarra em todos os termos, mas esse ponto é o ato falho dele não falando em nome do clube, não falando em nome da direção. Contextualizando que há um conflito, né, Rafa? Exato, há um conflito do Romildo com o Denis e o grupo político do Denis Abraão, e que tá em vias de estourar, né? Daqui a pouco vai acontecer, e aí vai ocorrer a demissão do Denis e do Mancini, o Grêmio vai ter que buscar uma nova comissão técnica, o novo vice-presidente de futebol. Enfim, e esse pra mim é o grande ato falho da entrevista dele, tá? É ele não falando, porque aí essa resposta ela foge de qualquer questão de futebol, né? Essa é uma questão humanitária. O Jean-Pierre tá com uma doença, né? Pra quem não sabe, o Jean-Pierre foi fazer os exames lá na Turquia, no Giresunspor, e aí foi constatado que ele tem um câncer no testículo. Ele tá tratando, ele vai começar o tratamento, aliás, desse tumor. E aí o Denis não vem falar em nome do clube pra isso, né? Então, oficialmente, ninguém se pronunciou em nome do Grêmio. Do clube. Exatamente. Tiveram postagem na rede social, ok. Só que ou o Denis na coletiva agora, ou o presidente devia ter vindo pro microfone e falado alguma coisa, né? E aí quando o Denis fala em seu nome, em nome pessoal do Denis Abraão, ele tá excluindo o Grêmio dessa manifestação. E aí pra mim fica evidente o racha que tem internamente, né, Bruno? Exato, Rafa. E a grande questão é que não foi nem que ele chegou direto e falou em nome dele, né? Ele ameaçou falar em nome do clube, parou e falou em nome dele. Então, assim, isso para mim evidencia o racha. E essa questão também, acho que essa forma de trabalho misteriosa, né, do Grêmio na sua direção, aliando também, a gente aliando a primeira fala dele, em que ele fala que o Mancini é treinador dele, corrige e fala que ele é treinador do Grêmio, né? Então, assim, são dois pontos que evidenciam esse racha, além, óbvio, do bizarro, graças a Deus, você tem um tumor, né? Essa aí... Ele se expressou muito mal, né? Muito mal. Não tem como... Olha, talvez o Jean-Pierre tenha um tumor que não é maligno, precisa ser tratado, e é isso que ele queria ter dito. Mas ele se expressou muito mal. Sim. Né? Ontem a gente ao vivo, na hora que ele fala, tu não tem um câncer, todos nós arregalamos o olho aqui, falando, como assim? O que ele vai falar? Tu tem um tumor, graças a Deus. Todo o contexto, né, todo esse passo a passo da coletiva a gente tá vendo aqui, que foi assim, algo bem, bem complicado, e ainda temos mais um minuto aí, Rafa, vamos soltar. Vamos lá. Graças a Deus, é pouca coisa, querido, e tu vai superar isso com muita força. E eu tenho fé, eu vou rezar por ti, que tudo vai dar certo, e o Grêmio está à tua disposição. Ou melhor, a tua casa estará sempre à tua disposição, meu filho. Aqui é a tua casa, onde tu fostes criado, tu é admirado e muito aqui dentro. Saibas que tu tem o nosso carinho e a nossa admiração. Quanto ao Guilherme Guedes, ele está sendo procurado por vários clubes, não é um clube só, por vários clubes, e nós vamos evidenciar o que entender para ele o melhor. O Grêmio se preocupa muito com o ser humano, o Grêmio se preocupa muito com o jogador de futebol. E dessa forma nós vamos conversar com ele e ver o que ele quer fazer, o que é melhor para ele, para onde ele quer ir. Nós temos uma proposta do Chapecoense, falei com o presidente Ney ontem e hoje pela manhã, ontem à noite e hoje pela manhã, e agora de tarde eu falei com o Diego, que é o nosso diretor executivo, que vai operacionalizar a melhor saída para o Gui. Para o Guilherme, melhor. O Diego que ele cita é o Diego Serri, e aí a entrevista termina. Do nada.
Foram 4 perguntas, 5 perguntas, né? E a entrevista simplesmente acaba. Uhum. E já não é a primeira vez, né? A segunda vez seguida que a entrevista do Denis especificamente só acaba sem nenhum, né, sem nenhum encerramento ali próprio, ela só acaba de uma forma muito estranha. Rafa, né, passando aqui acho que nossas considerações finais, né, falando para o pessoal sempre deixar os comentários. Uma coletiva, cara, que assim, a gente comentava, né, quando a gente fez ela ao vivo, que dá medo. Dá medo porque evidencia os conflitos, evidencia uma falta de noção da realidade e evidencia algo bastante alucinado nos bastidores do Grêmio perante a realidade do clube, num ano que a gente precisa reduzir totalmente qualquer margem de erro. E, sinceramente, não me parece que isso vai acontecer. E fica evidente que o Grêmio se amparou no Denis Abraão, que o Romildo se amparou no Denis Abraão para isso, para ir pro microfone, né? Porque o Romildo não quer se indispor politicamente, eu digo política partidária e política do clube. Ele não quer se indispor politicamente, por isso ele não fala, ou fala muito pouco. E ele não quer... E ele deixa o Denis porque o Denis gosta de falar. E o Denis é um cara que sabe tirar o foco. Cortina de fumaça. Ontem a gente falou, né, que a entrevista do Mancini foi muito lúcida, só que a gente falou meia hora da entrevista do Denis Abraão. E falou pouco da entrevista do Mancini. Por que isso? O Denis Abraão ele vai pro microfone para isso. E uma parcela muito grande do torcedor gosta disso, né? Porque daí diz, não, porque assim dá tempo pro treinador trabalhar, dá tempo para ele fazer as coisas, dá espaço, não fica tanta cobrança. Pô, meu amigo, se o treinador de futebol não quer cobrança, então ele tem que treinar o Ituano. Ele tem que treinar o Guarani de Bagé. Ele não pode treinar o Grêmio, né? A mesma coisa com os jogadores. Não tô tirando o jogador da reta, mas é a mesma coisa. Exato. Né? Se tu não quer cobrança, tu muda de profissão. Por que eu gosto do Diego Souza? O Diego Souza foi cobrado ano passado, com razão, tá? Ele nunca foi pra rede social responder. Ele baixou a cabeça e fez gol. Sim. Ele teve uma época de seca, todo jogador tem a época de seca, ali, centroavante principalmente, mas ele voltou a fazer gol. E começou o ano fazendo gols. É um cara que baixou a cabeça e trabalhou. E é esse trabalho que eu não consigo ver do desenvolvimento do Grêmio, tá? E aí é por não ver esse desenvolvimento, que eu acho que o Mancini dança logo, porque essa foi a condicional que o presidente Romildo e o seu cercado, né, deu para Denis e para Mancini. Vocês vão ficar, mas a gente quer ver mudança. A gente quer ver o time jogar diferente, o time com uma mentalidade diferente. Tu e o Cássio falaram no primeiro jogo que viram uma mudança de mentalidade. Eu não consigo ver uma mudança de mentalidade, tá? Eu vejo uma mudança de mentalidade quando entra jogadores tipo Vilha Sante, Fernando Henrique, o Gabriel Silva, que entrou ontem também, que querem mostrar alguma coisa para virar titular. Aí ok, mas aí é óbvio, né? Porque eles querem mostrar alguma coisa diferente pro treinador e pro torcedor. Mas daqueles 11 que começaram o jogo, o Janderson tá tentando alguma coisa ainda, porque é novo, tá chegando agora, o Orejuela também, né? Mas o resto é tudo muito igual. Muito igual. E aí é que me preocupa, porque se é um ano igual, e aí começou... Eu participei de 2 programas com o pessoal lá do Rio de Janeiro, do Resenha Esportiva, né? E aí disseram, pô, a gente não entende como o Grêmio caiu, o Grêmio não era pra cair e tal, como é que o Grêmio caiu? O Grêmio não era pra cair. Tinha muito time mais ruim que o Grêmio pra cair. Beleza? Ok. Todo mundo... Essa é a unanimidade. Só que se a gente entrar com esse discurso e diz, não, o Grêmio vai subir. O Grêmio é muito mais time que os outros. Os outros times são muito mais ruins. E aí? Ano passado tinha time mais ruim e a gente caiu. O que que difere? Né? Ah, não, a Série B é muito pior. Cara, não é muito pior. Não é assim. Não é assim. É outro campeonato. E tem outra. Já pra gente ir encerrando, tá? Tem Grêmio e Mirassol, dia 1º de março. Tá? O Mirassol tá invicto no Campeonato Paulista. E eu não sei não, cara. Eu não sei não. Com esse futebolzinho do Grêmio burocrático, é um futebol que não dá gosto, não dá vontade de assistir, é
É difícil, cara. É difícil. A primeira prova, o primeiro teste vai ser domingo contra o Juventude. Tem o jogo agora, quarta, contra o Aimoré, que provavelmente o Mancini quase que confirmou, né? Um time alternativo contra o Aimoré. Sim. Mas no próximo domingo tem Grêmio e Juventude. E aí sim, esse é o jogo pra gente ver alguma coisa diferente. Eu acredito que não havendo nada diferente, vai acabar o ciclo do Mancini, tá? Eu acredito que teve alguma conversa já no vestiário nesse sentido ontem, porque a coletiva atrasou pelo menos 25 minutos. Pelo menos 25 minutos, né? E era um jogo em casa, não tinha por que atrasar tanto, né? Então deve ter tido alguma conversa, deve ter tido alguma coisa para atrasar tanto. E eu acho que o jogo do Juventude é o jogo da mudança de chave. Ou o Grêmio apresenta algo muito diferente, ou o Wagner Mancini vai dar adeus. Talvez e o Denis também. Com o Denis Abraão, exatamente. Esse é o cenário, pessoal. O Rafa, né, mais uma vez, gabaritando. E, Rafa, o negócio agora é esperar, né? E a gente convida o pessoal a acompanhar tudo aqui com a gente no portal, né? Aqui no nosso YouTube, a gente vai estar sempre por aqui. Vamos. Faremos isso mais, Rafa. Faremos. De vídeo. Porque realmente, né, a gente precisa levantar esse debate, é o que o Cássio falou ontem, a gente precisa falar disso agora para não chegar e começar a falar disso no meio do ano, quando a coisa já é irreversível. Né? O erro foi cometido lá em dezembro, né? Não foi cometido agora. Exato. Não vai ser cometido agora também. O erro foi cometido lá em dezembro, que é quando o Grêmio manteve o Wagner Mancini, o treinador rebaixado. Não só, obviamente, mas esse é um erro, né? Manteve o treinador que não conseguiu tirar o Grêmio da zona de rebaixamento e agora vai, com 5, 6 rodadas do Gauchão, vai mudar, vai ter que... Ele comandou a pré-temporada, vai entrar o treinador com outra mentalidade. Quem é que vai vir, né? Tem tudo isso pra gente acompanhar. Então vai ser... O pessoal tem que ficar ligado aqui no portal que a gente vai trazer mais informações, né? Então a gente vai falar muito de quem pode ser o novo treinador, se o Mancini vai ficar, se o Denis vai ficar. E a gente resolveu fazer esse react do Denis porque ela é bizarra, mas ela é preocupante. Sim. Né? Mais do que bizarra, ela é preocupante. Eu fiquei preocupado. Ontem eu tava deitado, eu deitei pra dormir aqui, eu e minha esposa, e eu falei pra ela, eu tô chocado. Eu tô em choque ainda com essa entrevista do Denis. Né? E é isso aí. É isso aí. Ainda estamos e a gente vai acompanhando, né, os próximos passos do Grêmio. Rafa, sempre um prazer tá contigo que a gente fecha esse vídeo, né? É um vídeo que assim, acho que a gente teve que fazer porque você teve essa reação, eu tive essa reação, a gente ficou completamente em choque ontem, né? Acordamos hoje pensando com aquela cabeça, isso foi real, foi um sonho, isso aconteceu mesmo. Aconteceu, a gente trouxe a coletiva aqui para vocês. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam disso, principais pontos preocupantes, se vocês discordam disso, vocês acham que tá tudo bem, que o Denis Abraão tá certo, enfim, espaço aberto, espaço democrático aqui no Portal do Gremista para vocês deixarem seu comentário e a gente trocar essa ideia por aqui. Rafa, fechamos, né, meu querido? Fechamos. Tamo junto, Bruno. Valeu. Valeu, Rafa. Valeu, galera. Um grande abraço.